Você tem ali entre 15 e 16 anos, mas você começa a ter reflexões. Existem expectativas de um futuro para você, então você está pressionado entre o desejo e a chegada de um futuro. Senhoras e senhores, você está vivendo um coming of age, ou uma história de amadurecimento. Eu sou o Tavão no Cine Tavão e você está no Cine Tavão. O Coming of Age é um rito de passagem do jovem para a vida adulta. A idade específica em que essa transição ocorre costuma ser ali entre a adolescência e a vida adulta, apesar que você pode encontrar Coming of Ages que tratam sobre uma crise de meia-idade, uma passagem entre 20 e 30 anos, ou 30 a 40 anos. É algo que ocorre muito nos filmes do Noah Baumbach, por exemplo. Boa parte de seus filmes são Coming of Ages em fases adultas, ou até mesmo em filmes do Wes Anderson, ou em certas comédias imaturas do Judd Apatow. Pode ser encontrado esse rito de passagem em diferentes culturas, diferentes países, em diferentes religiões e doutrinas. É um desses elementos universais de experiências humanas que são compartilhados com qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar do mundo e em qualquer época. Apesar que, especificamente, isso começa a surgir mais do final de 50, quando começa a ter esse conceito maior de um adolescente. Claro que há certos filmes que podem representar o início desse subgênero, como por exemplo O Garoto de Charlie Chaplin, de 1921. Talvez um dos filmes mais significativos seja A Juventude Transviada, estrelado por James Dean e Natalie Wood e dirigido por Nicholas Ray, de 1955. Uma obra atemporal que sintetiza muito bem uma época, compreende o coração de jovens e a falta de tato de diversos pais enquanto caminha até uma tragédia tão premeditada e impossível de ser evitada. É uma produção que é muito uma janela para essas vidas, as suas relações, seus desejos, tudo filmado com muita graciosidade, senso de humor e muita vida nos traços das relações entre esses personagens. Cheio de uma carga grandiosa na trilha, em um filme tão belo quanto é angustiante. E conforme passam os anos, as pessoas mudam, a sociedade muda, outros tipos de filmes surgiram, como é o caso do Clamor de Sexo, de Elia Kazan, de 1961, estrelado por Warren Beatty e, novamente, por Natalie Wood, com uma trama que se constrói com esse amadurecimento de jovens e do fim de um amor, colocando o mundo em suas várias camadas contra o casal, colocando à prova seus sentimentos e estabilidade mental deles em meio a diferentes mudanças. Brilhantemente dirigido e mostrando uma força absurda na atuação de Natalie Wood, é uma produção que constrói um panorama emocional bem profundo, cheio de camadas, sobre um contexto social, indo do realismo ao melodrama teatral, ao atravessar diversos anos de suas vidas. Há diversos outros filmes mais clássicos que podem se encaixar nessa categoria, como é o caso de Poliana, A Noviça Rebelde, Anjos Rebeldes, A Primeira Noite de um Homem e diversos outros. Talvez o meu favorito entre esses seja The Last Picture Show, que é conhecido aqui como a última sessão de cinema, um melodrama extremamente poderoso de Peter Bogdanovich, estrelado pelo carismático Jeff Bridges e a maravilhosa Sybil Shepherd, mostrando a passagem de 50 para 60 de um grupo de jovens no Texas, em um clima extremamente depressivo e lúdico. Esse subgênero pode também englobar gêneros fora do drama ou do melodrama, como é o caso de Na Idade da Inocência, de 76, de François Truffaut, grandes clássicos da Sessão da Tarde, como Grease, que mesmo com suas diferenças e elementos datados aqui e ali, ainda acho que é uma das expressões sobre juventude mais empolgantes e divertidas, e logicamente boa parte de produções dos anos 80 e 90. De Volta ao Futuro captura diversos elementos disso no primeiro filme, ainda que mais sutis. Mas é a partir do segundo e terceiro filme, quando eles criam um arco de desenvolvimento de Marty McFly, que eles utilizam muito dessa questão do amadurecimento. Robert Zemeckis tem seu fascínio pelo tempo e começa a transformar essa trilogia em uma história sobre Marty tendo que amadurecer na vida. E, logicamente, boa parte dos filmes de John Hughes se utiliza muito disso. Como podemos ver
em Clube dos Cinco ou A Garota Rosa Choque. E até mesmo a filmografia do Tom Cruise tem seus momentos com um negócio arriscado. Mas talvez um dos pontos mais interessantes desse subgênero é quando eles conseguem unir com outros tipos de gêneros que têm suas particularidades bem específicas, como é o caso do terror, onde perigo da vida representa, de certa maneira, uma provação do jovem em direção à vida adulta. O exemplo mais popular, com certeza, é It, seja a versão de Andy Muschietti ou o clássico filme para TV, estrelado por Tim Curry. Ambos lidam em vários pontos com o amadurecimento dessas crianças. Guilherme Del Toro, por exemplo, fez basicamente 3 filmes trabalhando esses conceitos, seja na fábula maravilhosa que é O Labirinto do Fauno, a sua versão antifascista de Pinóquio e o clássico A Espinha do Diabo, que é talvez um dos meus filmes favoritos da vida. Mas você pode encontrar vários aspectos de gênero em diversos filmes, como A Hora do Pesadelo, Pânico, Hitters. O horror tem essas particularidades do gênero e, ao mesmo tempo, ele consegue englobar muito bem diversos elementos e reflexões do coming of age, muitas vezes com o horror sendo usado de uma forma mais orgânica. Isso também se estende para várias outras produções. Tem uma aura mais fantástica, como é o caso do ET, Bumblebee, O Gigante de Ferro, Meu Vizinho Totoro e os filmes de super-herói, como é o caso do primeiro Homem-Aranha de Sam Raimi. É um subgênero que começou a crescer muito em meados dos anos 2000, particularmente dentro do cenário de filmes indies, o que nos levou até produções como Os Fabelmans e Lady Bird. Por ser esse subgênero tão relacionável, ele acaba conseguindo ultrapassar diversas épocas diferentes e conseguindo se mesclar a diferentes gêneros, indo da ficção científica para a fantasia, o horror, a comédia, o romance. Pois no fim é um fato, independente de como você vai reagir de alguma forma a essa passagem. Pode ser através da rebeldia, um sofrimento internalizado, uma reflexão, a decisão de algo, uma atitude em sua vida ou a falta dela. E já que você me acompanhou até aqui, eu apresentando diversas possibilidades, vou trazer aqui 5 indicações rápidas dentro desse subgênero. Temporário 12, estrelado por Brie Larson, Lakeith Stanfield, Caitlin Denver e vários outros. É um filme que trabalha tanto esse amadurecimento através de crianças, como também através de uma jovem adulta. É sobre Grace, uma jovem conselheira em uma casa para adolescentes que vive nas piores condições. Ela está pronta para se casar, mas com diversas exigências de trabalho, ela acaba tomando decisões que podem mudar a sua vida. O melhor filme da carreira de Destin Cretton e um dos trabalhos mais sutis e interessantes de Brie Larson. Já citado aqui antes, e eu já fiz crítica no canal sobre ele, até porque Spielberg, cara é pai, literalmente. Mas ele é o meu pai cinematográfico, minha figura paterna cinematográfica, pela qual eu guio tudo o que eu penso do cinema. E Os Fabelmans é com certeza um dos seus melhores filmes e é o coming of age absoluto, narrando a história de Sammy Fabelman em um projeto semi-biográfico que atravessa fases da vida do Spielberg, alternando entre diversos gêneros, ao contar essa história da relação de Sammy com seus pais e de seu amor por filmes. Muito bem dirigido, bem escrito, trilha sonora fantástica de John Williams, atuações perfeitas e particularmente eu amo a sequência final do filme, de quando ele entra na adolescência. É um pequeno segmento que prova que Spielberg não só é um mestre em contar histórias, como também ele com certeza faria um excelente Homem-Aranha. Entrando no mundo das comédias, eu mais uma vez tenho que falar sobre Quase 18, dirigido por Kelly Fremon, estrelado por Hayley Lu Richardson e a minha queridinha Hailee Steinfeld, uma atriz que eu adoro, e aqui é um papel perfeitamente feito para ela. É uma comédia adolescente que bebe diversos filmes do John Hughes, enquanto constrói uma história de superação, uma história de amadurecimento com elementos de romance, com ótimos figurinos, um ótimo timing cômico,
principalmente na relação dela com o Woody Harrelson, e fazem essa história sobre Nadine, uma garota que está enfrentando uma difícil situação desde que sua melhor amiga, Krista, está namorando o seu irmão mais velho, Darian, fazendo com que ela se sinta cada vez mais sozinha no mundo, enquanto ela tenta se entender melhor e forma novas relações enquanto cresce no processo. Carrie a Estranha, de Brian De Palma, é com toda certeza uma das melhores histórias sobre o que é ser um adolescente, ou uma adolescente. Vivendo entre a tortura psicológica recreativa que é o ambiente escolar e o fundamentalismo religioso da sociedade, Carrie só deseja ser uma adolescente e conforme ela desenvolve poderes paranormais, pouco a pouco se aproxima o dia do baile e os seus conflitos com a escola e com a sua mãe se intensificam cada vez mais. E dentro do mundo das animações temos Tarzan, um filme que eu ainda quero desconstruir ele e fazer um grande especial aqui no canal, um clássico de 1999, dirigido por Kevin Lima, mesmo diretor de Pateta, o filme, que é também um bom exemplo de coming of age, mas dedicarei aqui esse espaço da indicação para Tarzan, a história desse bebê humano que é criado por gorilas, repleto de dead issues, enfrentando um vilão completamente maquiavélico, florescendo na vida adulta, se apaixonando pela Jane e cheio de cenas incríveis que se utilizam da velocidade e do impacto, criando um dos melhores exemplares de uma história de aventura e ação da Disney dos anos 90. Tão divertido quanto Aladdin, tão romântico quanto Bela e a Fera, e com tantos problemas sobre relações paternais como Simba, Tarzan é um ícone e você deveria assistir se você nunca viu, porque é um filmaço, um dos melhores filmes da Disney e um dos meus favoritos da vida. É um subgênero que ele continua atual até hoje porque ele se adapta a diferentes épocas, a diferentes gerações, a diferentes gêneros, com seus elementos podendo ser incluídos em filmes de qualquer tipo de público. E é uma das histórias mais relacionáveis que você pode ter dentro do cinema. Ficamos por aqui, até mais e falou!